Eu sou o Otávio Detman Schrock, sou aluno do curso de licenciatura em História pela Faculdade Claretiano. Esse vídeo é uma explanação de um plano de aula para a disciplina de Didática e Metodologia do Ensino da História. Esse planejamento de aula tem como tema e título da aula a escravidão, origem, resistência e abolição, e privilegia 4 aulas, cada aula de 45 minutos. Ela é direcionada para o ensino médio, mais precisamente para o 2º ano do ensino médio. O objetivo dessa aula é identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto da exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país, segundo a sigla EM13CHS 601. Esse objetivo da aula foca um pouco mais para os afrodescendentes, para a população afrodescendente. Sobre os conteúdos desse planejamento de aula, privilegia a origem étnica e geográfica dos escravos trazidos para o Brasil, o trabalho escravo no Brasil, a resistência, o quilombo de Palmares e também a conjuração baiana, a abolição da escravatura e o problema racial hoje. As estratégias de ensino estão relacionadas a explorar os temas históricos sobre o tráfico de escravos, o trabalho escravo, as resistências e a abolição. Também relacionar esse tema com a atualidade e instigar aos alunos a refletir em situações de racismo na atual sociedade, propondo sugestões para confrontar esses problemas, sugerindo ações que gerem conscientização e sensibilização, respeito, igualdade e equidade. Também instigar a verificação de necessidades de políticas públicas que diminuam o racismo e suas consequências. Na relação interdisciplinar, é possível envolver as seguintes áreas: a geografia, relacionando os locais de origem dos escravos e locais de resistências, sociologia quanto à formação e exploração da comunidade africana e seu lugar na sociedade, filosofia quanto às concepções de vida e trabalho, relacionando os escravos a objetos, e a língua portuguesa, interpretando músicas que abordem o tema. Também a parte artística, onde a própria concepção da música também é uma expressão artística, então. O detalhamento das aulas se dão em 4 partes, como são 4 aulas. A primeira aula, a proposta é abordar a origem étnica e geográfica dos escravos trazidos para o Brasil, com a matéria do site revistagalileu.globo.com/cultura/notícia 2020/07/brasileiros refazem rotas de escravidão e ressignificam a memória africana. E nessa matéria tem um vídeo do YouTube, na própria matéria ele está inserido, que fala sobre essas rotas da escravidão. É um vídeo que será trabalhado apenas em partes, já que ele tem ao todo quase 35 minutos. A intenção do projeto também é mostrar mapas que possam relacionar os locais de onde os escravos vieram, e esses locais mostram que os escravos têm uma história, vêm de um povo que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma família, e conscientizar e sensibilizar que isso lhes foi arrancado. É possível também, nesse projeto, abordar o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Para a tarefa, para a segunda aula, fica a análise de um vídeo no YouTube que mostra também a relação dos negros sobre as oportunidades e as relações de escravidão e liberdade, ficando então para a segunda aula a tarefa de analisar esse vídeo. A segunda aula, então, ela vai começar exatamente mostrando a análise desse site, que é uma memoria.ebc.com.br/cidadania, que mostra a história e a herança do tempo da escravidão no Brasil, um site que
tem uma exposição interessante, e também a análise sobre o vídeo que ficou como tarefa, o vídeo do YouTube, que mostra exatamente a oportunidade, a falta de oportunidade dos negros quanto à sua realidade. Algumas reflexões são possíveis de serem levantadas. Essas oportunidades mudaram, melhoraram, e também é possível abordar um segundo livro também de Jamilo Ribeiro, que se chama Lugar de Fala. Também lembrando um pouco como a nossa sociedade lida com a desigualdade racial. Como tarefa para a terceira aula, fica para os alunos analisarem o assunto do Quilombo de Palmares, sobre a ótica de um livro, edição comemorativa dos 300 anos do Zumbi de Palmares, de Clóvis Moura e Álvaro Moya, que é uma história em quadrinhos sobre o Quilombo de Palmares. Segunda tarefa, também analisar a conjuração baiana, sobre um site www.todamateria.com.br/conjuração-baiana, também será disponível para os alunos. E uma terceira tarefa, analisar o vídeo ou também ouvir a música Negro Drama, da banda Racionais MC. Na terceira aula, então, serão analisados os comentários que os alunos trarão sobre o Quilombo de Palmares, naquele livro do Clóvis de Moura em quadrinhos. É um livro que também questiona uma historicidade sobre o Zumbi de Palmares que foca apenas no suicídio dele, e esse livro ele fala também de uma execução, né, de uma segunda abordagem histórica sobre o Zumbi de Palmares. Nessa aula também, então, será falado sobre a conjuração baiana, também como um ato de resistência, tendo aí uma referência também da independência do Haiti, na época. E também temos também a análise da música Negro Drama, da banda Racionais MC, onde aborda também o papel da sociedade negra marginalizada nas favelas, na vida na favela. Então, é um tema que é possível abordar também nessa terceira aula, um tema interessante. Para a quarta aula, a tarefa que os alunos terão será a análise do vídeo do YouTube relacionado à Fazenda Santa Clara. A Fazenda Santa Clara fica em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, que ficou conhecida como uma fazenda escravagista. Então, analisar esse vídeo e também fazer uma análise, observar uma matéria, Observatório de Educação.institutounibanco.org.br/em debate/desigualdade racial na educação. Então, são duas tarefas que é possível ser feita, a proposta para a última aula, e também trazer 2 exemplos de pessoas que sofreram racismo e como foi viver com essa exclusão, como as pessoas que viveram esses 2 exemplos, o que elas dizem, como elas podem abordar esse assunto, falar dos problemas que tiveram nessa situação. Para a quarta aula, então, fazer a análise dos comentários que os alunos trouxeram sobre o vídeo do YouTube da Fazenda Santa Clara, também sobre a abordagem que foi feita sobre o site, a matéria Observatório de Educação.institutounibanco.org.br, e também analisar os 2 exemplos que as pessoas trouxeram sobre exemplos de racismo sofridos por pessoas, então. A intenção é trazer a reflexão sobre o problema racial no dia de hoje, abordando a abolição da escravatura e questionando que tipo de abolição aconteceu. Quais diferenças temos hoje por causa dos processos abolicionistas? É possível também falar da luta de Martin Luther King como uma resistência também, e também a relação de Nelson Mandela com o Campeonato Mundial de Rugby de 1995, muito interessante também analisar essa parte. Instigar nos alunos propostas práticas de conscientização social e sensibilização sobre a desigualdade racial e propostas de políticas públicas, como as cotas raciais. Dialogar com associações de moradores, propondo um evento no Dia da Consciência Negra como programação no bairro, fortalecendo a luta antirracial e a cultura afro.
Os recursos e materiais utilizados, o computador, programa Google Meet, a proposta é que essas aulas sejam feitas via Google Meet. O capítulo do livro, o capítulo do material, na verdade, os materiais também propostos em PDF. Esse livro 300 anos do Zumbi de Palmares tem em PDF à disposição. A internet para sites relacionados ao tema, canal do vídeo YouTube e Microsoft PowerPoint para a projeção em slides. A avaliação, observar os comentários dos alunos e o envolvimento prático nos projetos apresentados. Avaliar cada aula, melhorando a didática para a aula posterior. Então, as avaliações lidam com a maneira como os alunos vão estar relacionando e problematizando a história e o seu entorno também. As referências que temos, o site novaescola.org.br/plano de aula, um site que traz alguns planos de aula e algumas propostas interessantes que é possível estarem sendo utilizadas, do governo de Minas Gerais. Também um livro Costumes e Culturas da Eugênia Guida. Também esse livro do Clóvis Moura, Zumbi de Palmares, comemorativo dos 300 anos. Os sites que foram colocados à disposição em cada uma das partes também. E para se aprofundar, uma sugestão do filme Invictus, que retrata Nelson Mandela, sendo ali, o filme é feito pelo ator Morgan Freeman, quando Nelson Mandela preside a África, depois de 27 anos preso, e usa o esporte rugby, antes exemplo de segregação racial, depois arma da união do país no apartheid. As etapas para a preparação da aula: busca de materiais relacionados ao tema e leitura do conteúdo, a escolha e classificação dos tópicos para direcionar o tema, assim então o planejamento da aula, a busca de materiais interdisciplinares e de análise crítica, a preparação dos slides e o acompanhamento das avaliações de conteúdos de cada aula para melhorar a didática da aula posterior. Esse é o plano de aula para as 4 aulas relacionadas então com a escravidão, origem, resistência e abolição.